Olá, meu nome é Vitor Dantas e sou professor de Filosofia da Rede Estadual. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre o ser humano em seu convívio em sociedade. Você já parou para pensar que ao procurarmos o ser humano, sempre acabamos por encontrá-lo em sociedade? Por que será que isso acontece? Responder essa pergunta não é algo tão simples assim. Muitos filósofos, ao longo de toda a história, se dedicaram a investigar essa questão. Cada um deles, no seu tempo, com a sua metodologia, chegou a uma concepção diferente sobre a vida do homem em sociedade. Na Antiguidade Clássica, Aristóteles compreendia o homem como um animal político. Para o pensador, os seres humanos viviam juntos, pois isso era próprio da sua natureza. Mas o que Aristóteles quis dizer com político? E afinal, o que é política? Ao falarmos de política, logo nos perguntamos como e quando ela surgiu. Alguns amam política, outros nem tanto, não é verdade? Mas, gostando ou não, ela faz parte das nossas vidas. E não temos como fugir dessa situação. Quando pensamos em política, logo nos vem à mente uma outra palavra: a democracia. Costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia, mais especificamente em Atenas. Nessa época, ela durou pouco tempo. Porém, ela surgiu como um modelo novo de sociedade, que serviu e serve de inspiração e também de motivação para as sociedades atuais. Na polis, na cidade grega, destacavam-se dois lugares: a Acrópole e a Ágora. A Acrópole era a parte elevada, que servia de ponto de defesa da cidade, local privilegiado para a construção do templo. A Ágora era a praça central da cidade, onde aconteciam as trocas comerciais, e onde os cidadãos se reuniam para debater alguns assuntos sobre a cidade e resolver problemas legais. Toda essa região, Ágora e Acrópole, eram o centro cultural, econômico, religioso e político da época. Havia também a zona rural, onde moravam os camponeses, que garantiam a subsistência da cidade, e a zona urbana, formada por um pequeno comércio e oficinas de artesãos. E também Atenas contava com o seu porto, que possibilitava o comércio com outras cidades e estados e também com o exterior. Como você já deve ter percebido, a política ela não surgiu do nada, mas seu aparecimento foi fruto de um processo que se desenrolou e desembocou na democracia. Os primeiros a pensar sobre essas questões foram os sofistas. Nesse período, a retórica, que é a arte do bem falar, do argumentar, do persuadir, com a atuação desses personagens, vários temas na polis tomaram forma de debate, inclusive a política e a democracia. Nesse novo modelo de democracia, a justiça ela se tornou política, pois o critério do justo e do injusto era sustentado pela lei escrita, que passou a ser válida para todos os cidadãos. Esses filósofos sofistas, no século V a.C., começaram a elaborar, teoricamente, o ideal da democracia, numa nova classe social que surgia e que estavam em ascensão, ou seja, os novos comerciantes que enriqueciam com as novas possibilidades econômicas e, desde que não fossem estrangeiros, passavam a também ser considerados cidadãos da polis, com direito ao exercício do poder. É interessante perceber que, como os sofistas usavam a retórica como forma de convencimento, pois esse tipo de erudição se destinava à elite cultural e também aos bons oradores capazes de pronunciar discursos convincentes em assembleias públicas. Mas Sócrates e seus discípulos acusavam os sofistas de superficialidade e de discursos vazios, ao enfatizarem a persuasão e não a verdade da argumentação. Platão, discípulo de Sócrates,
também pensou sobre política. Em suas obras, A República e Leis, vemos suas principais ideias sobre o assunto. Essas deram uma nova roupagem ao que se tinha discutido até aquele tempo. Ele usava uma forma particular de escrita, um estilo muito agradável de se ler, muitas vezes poético, com alegorias. Ele usava diálogos entre o seu mestre, o Sócrates, para descrever as suas teorias. Mas foi Aristóteles, discípulo de Platão e também o seu maior crítico, que elaborou uma filosofia política mais original. Na sua obra Política, Aristóteles tratou da realidade dos sistemas políticos existentes na sua época. Era um contraponto a Platão, que adotava na República uma postura mais idealista. Para Aristóteles, o objetivo da política é a busca da felicidade humana, da eudaimonia. É dele a famosa máxima de que o homem é um animal político. O que significa que o homem só se realizaria em sua verdadeira natureza ao participar da vida coletiva e da cidade, ou seja, sendo um cidadão. Porém, tudo é feito em coletividade, uns dependendo dos outros. Para ele, não existe a figura do indivíduo isolado. O que existe são partes de um todo, ou seja, da sociedade. A vida política se desenvolve no espaço público, em que os homens, como cidadãos, seriam livres e iguais. Para Aristóteles, a política tinha como objetivo a liberdade e a felicidade. O interessante é que não se faria a política para chegar a um fim. Ela seria o fim em si mesma. Pois, ao praticar, os cidadãos afirmavam a sua liberdade e poderiam definir os rumos da coletividade, buscando o bem comum e, consequentemente, a sua felicidade. Uma das grandes contribuições de Aristóteles foi compreender as formas de governo. Ele considerava 2 critérios de classificação: o número, a quantidade dos governantes e também a qualidade dos governantes. Assim, além de diferenciar os governos em governo de um, alguns ou muitos, interessava a Aristóteles a avaliação da forma como a autoridade é exercida, quer dizer, se os governantes eram virtuosos ou corrompidos, se prevalecia a lei ou a vontade ou o arbítrio. Segundo Aristóteles, as formas de governo que buscam o bem comum são monarquia, quando um só governa; aristocracia, quando um grupo, o grupo dos virtuosos, governa em prol do bem comum; e politeia, ou governo popular, quando muitos governam em prol do bem comum. As formas de governo corrompidas, que ao invés de buscarem o bem comum, buscam o bem particular, são tirania, quando um só governa buscando o seu próprio bem; oligarquia, quando um grupo governa buscando o benefício próprio; e democracia, quando todos governam, mas onde cada um busca o seu próprio benefício. As análises filosóficas sobre a política, elas não se encerram na antiguidade, não. Agora vamos dar um salto para a modernidade. Será que muita coisa mudou? Certamente. Vamos conhecer agora um amigo novo, Nicolau Maquiavel. Em torno de mais ou menos ali 1512, ele foi uma espécie de embaixador de Florença. Porém, com a ascensão dos Médici, ele perdeu as suas funções e teve que se retirar para uma cidadezinha, para sua cidade natal. Com isso, ele se recolheu em uma propriedade rural em San Cassino, onde ele escreveu a sua obra mais conhecida, O Príncipe.
Nessa obra, Maquiavel apresenta a ideia de que o príncipe bem-sucedido diferenciava-se do tirano, uma vez que seu grande objetivo era reestruturar o governo político, eliminando a corrupção e garantindo a existência de boas leis e armas para a defesa e manutenção do poder. Maquiavel defendeu que a política é a atividade humana e que o governante não é um santo. E que a origem do seu poder também não é divina. O verdadeiro príncipe não estava preocupado com a salvação da sua alma e também não estava preocupado com a salvação do seu povo, mas com o governo. E para salvá-lo, seria capaz, inclusive, de incorrer em vícios e cometer algumas atrocidades. Também na Idade Moderna tem início um novo modo de pensar a sociedade. Ao contrário das concepções políticas antigas e medievais que baseavam a existência do Estado na ideia de natureza humana e ainda na vontade divina, na modernidade despontam algumas ideias justnaturalistas ou contratualistas, segundo as quais a sociedade é formada por um princípio humano e não metafísico, mas através de um conceito, um contrato, um pacto, que é estabelecido entre indivíduos livres e iguais. Mas será que somos realmente livres para tomarmos as nossas próprias decisões? O contratualismo possui dois conceitos chaves: o estado de natureza, que consiste no estado pré-social do ser humano. Se para eles os homens não são naturalmente orientados a viver em sociedade, como eram para Aristóteles, então se questionam sobre o modo com o qual os seres humanos viviam antes da existência do Estado. Os contratualistas eles teorizam sobre como seria o ser humano em seu estado natural, ou seja, antes do pacto social. Cada um deles entende de forma diferenciada o homem antes do início do convívio social. O segundo ponto chave é o contrato social, que ele é entendido como a fundação do Estado. Consiste num pacto estabelecido entre os seres humanos livres e iguais, para que, a partir daí, se estabeleça a vida em sociedade. No contrato social, também conhecido como pacto social, o indivíduo ele abre mão da sua existência solitária para que possa viver em sociedade, gozando dos benefícios que ela oferece. Hoje nós caminhamos um pouco por algumas das diversas teorias filosóficas sobre política. Mas o que vimos foi apenas a ponta do iceberg. Nosso estudo precisa continuar. Acesse os materiais disponibilizados pela Secretaria de Educação e nunca se esqueça de tirar dúvidas com seu professor. Ele é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse caminho. Hoje ficamos por aqui. Abraços e tchau!